Quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Começa agora o Piques News. Veja os destaques desta edição. Governo de Santa Catarina homologa universidades e estudantes devem se candidatar a vagas de ensino superior nos próximos dias. Com a ajuda de tecnologia brasileira, Porto do Paraná recebe primeiro navio verde. Avanço permite emitir 30% a menos de gás carbônico. Copom reduz Selic para 12,75% ao ano. Países assinam tratado de proteção do alto mar. O objetivo é salvar ecossistemas marinhos essenciais para o planeta. Ameaças e agressões contra jornalistas crescem na Amazônia. E você vai ver ainda. Pesquisa revela crescimento na temporada de inverno na Serra Catarinense. Mas números mostram que é preciso mais investimentos. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, boa noite, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h03. O comportamento dos preços fez o Banco Central cortar os juros pela segunda vez no semestre. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária eliminou a taxa Selic, juros básicos da economia, em 0,5 ponto percentual. O Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, reduziu a taxa Selic para 12,75% ao ano. O corte de 0,5 ponto percentual já era esperado pelo mercado financeiro. O Copom considerou que houve uma evolução do processo de desinflação. O órgão reiterou que continuará a promover reduções na mesma intensidade nos próximos encontros. Este foi o segundo corte seguido na taxa básica de juros, que começou a recuar em agosto deste ano. De março de 2021 a agosto de 2022, o Copom elevou a Selic por 12 vezes consecutivas, em um ciclo de aperto monetário que começou em meio à alta dos preços de alimentos, de energia e de combustíveis. De agosto do ano passado a agosto deste ano, a taxa foi mantida em 13,75% ao ano. As etapas burocráticas para a efetivação do programa Universidade Gratuita foram concluídas pela Secretaria de Estado da Educação e as inscrições começam nos próximos dias. Nesta semana ocorreu a homologação das instituições aptas a participarem do programa criado pelo Governo do Estado, que vai garantir o acesso ao ensino superior de estudantes de baixa renda de Santa Catarina. A próxima etapa é a de inscrição dos estudantes, o que deve ocorrer nos próximos dias. O aluno deve ser preferencialmente do ensino médio ou equivalente de escolas das redes públicas de ensino catarinense ou de instituições privadas com bolsa integral ou parcial. A classificação e seleção dos interessados regularmente matriculados em cursos de graduação será realizada pela Comissão de Seleção da instituição universitária, em ordem decrescente e de acordo com o índice de carência, garantindo o valor integral da mensalidade. A expectativa do Governo do Estado é iniciar o período de inscrição dos estudantes até o final de setembro. Segundo o secretário de Estado da Educação, a previsão é realizar o pagamento das bolsas ainda em outubro com um retroativo. É evidente que durante esse semestre a própria lei estabelece um período de transição, de modo que nós temos ainda muitos ajustes, vamos fazer os ajustes à medida que os problemas vão acontecendo. E queremos deixar o programa bem adequado e redondo, tanto com as instituições quanto aos estudantes, durante esse semestre, para que em 2024 nós iniciemos com o programa totalmente disponível e funcionando 100%. O primeiro navio verde do mundo escolheu o porto de Paranaguá, no Paraná, para ser o primeiro lugar a atracar. O porto é considerado o mais eficiente do país. Com 230 metros de comprimento, o Pyxius Ocean possui velas com 38 metros de altura, que lhe permitem utilizar o vento para economizar combustível durante a navegação. O resultado é 30% menos gás carbônico que os navios convencionais. A tecnologia foi desenvolvida por 3 empresas, uma brasileira, uma norueguesa e outra japonesa, e com apoio da União Europeia.
O primeiro local escolhido para atracar foi o Porto de Paranaguá, no Paraná. Olha, um motivo de muita alegria, né? O navio mais sustentável do planeta, na sua primeira viagem, escolheu o Paraná, o Porto de Paranaguá, para atracar. Isso tudo pelo estado ser o estado mais sustentável do Brasil e o porto mais eficiente do país. Então, para nós é um motivo de muita alegria. Então, aqui nós temos um porto graneleiro e essa tecnologia é inovadora e já chegou ao Porto de Paranaguá. Na verdade, foi a primeira viagem do mundo feita de Xangai para Paranaguá. Esse é Portos do Paraná, o porto mais eficiente do Brasil. Após cerca de 40 dias no mar, o navio saiu do porto de Xangai, na China, com destino ao terminal marítimo paranaense, onde vai receber 63 mil toneladas de farelo de soja na semana que vem. Em seguida, o navio verde parte com destino à Polônia. Não foi à toa que o Paraná foi o estado escolhido para receber essa tecnologia inédita para os portos brasileiros. Não à toa nós estaremos em dezembro na COP29, mais uma vez os portos do Paraná foram convidados pela ONU para representar o setor portuário mundial para que a gente fale das melhores práticas ambientais e sem dúvida, tendo um navio mais sustentável do mundo, atracando num dos portos mais sustentáveis do mundo, é um motivo de orgulho, mas também nos coloca uma obrigação de cada vez mais entregar um porto eficiente para toda a comunidade que entende o Paraná como uma opção logística muito favorável, mas também proceder com ações que demonstrem e são comprovadas pela sustentabilidade. Mais de 60 países assinaram um tratado de proteção do alto mar. O objetivo é salvar ecossistemas marinhos essenciais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Com a presença de delegações de todo o mundo em Nova York para participar da Assembleia Geral da ONU, 67 países assinaram um tratado de proteção do alto mar. Esse foi o primeiro dia de abertura das firmas. Esse pacto tem como objetivo de salvar ecossistemas marinhos vitais para o planeta. A expectativa é que o texto entre em vigor em 2025. Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e França estão entre os signatários. Após negociações árduas, o texto foi adotado formalmente por consenso em 19 de junho, apesar do distanciamento da Rússia do tratado. O alto mar começa onde acabam as zonas econômicas exclusivas dos países, que vão no máximo a 200 milhas náuticas, cerca de 370 quilômetros das costas, e não pertence a nenhum país. Apesar de representar quase metade do planeta e mais de 60% dos oceanos, durante muito tempo o alto mar foi ignorado na batalha ambiental, ao contrário das zonas costeiras e de algumas espécies emblemáticas. A principal ferramenta do novo tratado é a criação de zonas marinhas protegidas nas águas internacionais. E ainda nessa edição a gente te mostra os detalhes da pesquisa da FEComércio que revela aumento de faturamento na Serra Catarinense. E a seguir, organizações denunciam agressões contra jornalistas que cobrem a Amazônia. Inverno chega ao fim como um dos mais quentes da história. Vamos mostrar os principais motivos da adversidade na estação. Tudo é melhor no Comprão. Tudo que você precisa, qualidade, economia, pagamento. Tudo é melhor no Comprão. Aproveite as ofertas. Batata lavada, R$ 1,99 o quilo. Banana branca, R$ 2,99 o quilo no cartão Coque. Contra filé ATC inteiro a vácuo, a partir de R$ 27,90 o quilo. Café Melita a vácuo, 500 gramas, R$ 13,79. Lava-roupas Omo, lavagem perfeita, 1,6 kg, R$ 23,99. Tudo é melhor no Comprão. Melgarden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente e paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias,
trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente e se tá frio com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h13. Na cidade venezuelana de El Callao, extrair ouro do solo começa como uma brincadeira de criança, mas logo se torna um trabalho em tempo integral. Ativistas de direitos humanos denunciam uma exploração perigosa. Ativistas de direitos humanos denunciam a exploração do trabalho infantil na cidade venezuelana de El Callao. Crianças começam a extrair o ouro do solo como uma brincadeira, mas logo o jogo se torna uma questão de sobrevivência. Se lo doy a mi mamá para que compre comida, a veces me compro algo yo, le compro algo a mis hermanos. Eu dou ouro para minha mãe comprar comida. Às vezes compro alguma coisa para mim ou compro alguma coisa para os meus irmãos. Trabalhar na mineração me assusta quando as montanhas desmoronam, quando está chovendo e o rio sobe, me assusta também. Quando há briga, quando as pessoas estão lutando. Quando há pelea, quando estão peleando a gente. Em meio à lama, dezenas de crianças utilizam bandejas de madeira em busca de pepitas de ouro que se aderem ao mercúrio, substância tóxica para a saúde. Pelo tamanho, os meninos conseguem entrar nos buracos sem camisa para buscar o metal precioso. A maioria das crianças afirma que o sonho é se tornar um mineiro. Como é que se chama? Me dá medo de que não estudem. Tenho medo de que eles não estudem, que não vão para a escola porque não vão conseguir uma carreira se tiverem muito amor pela mina e não voltarem para a escola, para os deveres de casa. Não le vuelven a agarrar amor na escola, a las tareas. De acordo com o núcleo da Universidade Católica Privada Andrés Bello, 1.000 crianças trabalham nas minas da região. Ativistas e ambientalistas denunciam ecocídio pela exploração mineira no sul da Venezuela, além da presença de traficantes de drogas, guerrilheiros e paramilitares. As autoridades relataram a destruição de uma série de acampamentos ilegais, sobretudo no Parque Nacional Iapacana, no estado do Amazonas, onde 2 pessoas morreram na semana passada em um confronto entre garimpeiros ilegais e o exército. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e sua mulher, Olena, chegaram à Casa Branca na tarde de hoje. Eles foram recebidos pelo presidente americano Joe Biden e sua mulher, Jill. O encontro com Biden ocorre em meio à crescente oposição no Congresso à continuação do financiamento dos Estados Unidos para o esforço de guerra ucraniana. Zelensky obteve em Washington garantias de que vai receber armas de defesa aérea na guerra contra a Rússia, mas ele vai deixar os Estados Unidos sem os mísseis de longo alcance que queria. Além dos milhares de mortos e desaparecidos, as inundações na Líbia deixaram mais de 43 mil deslocados. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira pela Organização Internacional para as Migrações. Mais de 43 mil pessoas foram deslocadas pelas inundações que devastaram o leste da Líbia, em particular a cidade de Derna, onde os serviços de comunicação foram restabelecidos nesta quinta-feira após um corte de 24 horas. Enquanto prosseguem as buscas por milhares de desaparecidos supostamente mortos, a Organização Internacional para as Migrações publicou um balanço revisado de pessoas que foram deslocadas pelas inundações da madrugada de 10 para 11 de setembro. A agência da ONU acrescentou que as necessidades urgentes dos deslocados internos incluem alimentos, água potável e apoio psicossocial. O balanço oficial provisório, divulgado na terça-feira pelo ministro da Saúde do governo do leste da Líbia, Othman Abdejalil, cita 3.351 mortes na tragédia. Mas as organizações humanitárias temem um número muito maior, porque milhares de pessoas estão desaparecidas. A rede de telefonia e os serviços de internet foram cortados na terça-feira, um dia após um protesto dos moradores que exigiram uma investigação das autoridades do leste do país, consideradas responsáveis pelo drama.
As autoridades relataram uma ruptura nos cabos de fibra ótica, mas vários especialistas afirmaram que o corte foi deliberado para impor um apagão após a grande cobertura da imprensa do protesto. As inundações foram agravadas pelo rompimento de 2 barragens durante a passagem da tempestade Daniel. O procurador-geral da Líbia, Al-Sadiq Al-Sur, que investiga a tragédia, prometeu resultados rápidos e disse que os supostos culpados por corrupção ou negligência em relação ao desastre já foram identificados, mas não citou nomes. Atuar como jornalista na Amazônia brasileira é uma profissão arriscada. A organização Repórteres Sem Fronteiras afirmou que os profissionais sofrem muita pressão e até agressões para não denunciar os problemas ambientais. A organização Repórteres Sem Fronteiras denunciou que os jornalistas na Amazônia brasileira trabalham com um alvo nas costas e são vítimas de ameaças, pressões e agressões para evitar a cobertura dos problemas ambientais na região. No primeiro relatório sobre os desafios jornalísticos na área, a RSF compila até 66 casos de ataques à liberdade de imprensa entre 30 de junho de 2022 e 30 de junho de 2023 nos 9 estados da Amazônia brasileira. A ONG denuncia em um comunicado que aqueles que acumulam a terra e os recursos naturais procuram silenciar qualquer voz que denuncie abusos e violações dos direitos humanos e da legislação do meio ambiente. As dificuldades para a imprensa na região ficaram evidentes com os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois desapareceram em 5 de junho de 2022 no Vale do Javari, uma terra indígena no oeste do estado do Amazonas, onde atuam narcotraficantes, garimpeiros ilegais e caçadores furtivos. A polícia atribuiu o crime a pescadores com supostas ligações com uma rede de tráfico de drogas. Os acusados confessaram que atiraram nas 2 vítimas, esquartejaram os corpos e os esconderam na floresta, onde foram encontrados 10 dias depois. Segundo a organização, dos 66 ataques registrados em 12 meses, 16 estão diretamente vinculados às reportagens sobre a indústria agrícola, exploração da mineração, os povos indígenas e violações dos direitos humanos. A ONG pede a adoção de políticas de prevenção e proteção dos profissionais da imprensa. O diretor da RSF para a América Latina, Arthur Romeu, afirmou que a defesa do jornalismo livre, plural, independente e local na Amazônia deve ser parte integrante das medidas para enfrentar a emergência climática. Em discurso no Senado francês, nesta quinta-feira, o rei Carlos III defendeu uma renovação da série de acordos firmados há mais de 120 anos entre França e Reino Unido para então enfrentar os desafios climáticos. E que o Senado represente. O rei Charles III da Inglaterra defendeu uma nova entente entre França e Reino Unido para enfrentar uma emergência climática, em discurso sem precedentes no Senado francês. Recebido com aplausos de congressistas, o rei defendeu no discurso renovar a série de acordos que há 120 anos encerrou séculos de conflitos entre os 2 países. Je m'engage à faire tout ce qui et en mon pouvoir pour renforcer la relation indispensable entre. Faço um compromisso de realizar tudo o que eu puder para fortalecer o relacionamento entre Reino Unido e a França. Hoje, convido que se juntem a mim nesses esforços, juntos nosso potencial é ilimitado. É por isso que devemos cuidar e nutrir a nossa entente cordial. Vamos renová-la para as futuras gerações. Proponho que também se torne um acordo para a sustentabilidade para responder de maneira mais efetiva à emergência global de clima e biodiversidade. A etapa parisiense da visita de Estado vai terminar com uma despedida do presidente Emmanuel Macron no Palácio do Élysée, mas a viagem do monarca vai continuar na sexta-feira na cidade de Bordeaux, com uma agenda mais concentrada em questões ambientais. O inverno deste ano no Cone Sul americano foi marcado por temperaturas elevadas. Além das mudanças climáticas, as características do El Niño fizeram as tabelas alcançarem 30 graus em Buenos Aires, provocando chuvas intensas no Chile e ciclones extratropicais no sul do Brasil.
O fenômeno El Niño, aliado às mudanças climáticas, fez os termômetros alcançarem 30 graus Celsius em Buenos Aires, provocou chuvas intensas no Chile e ciclones extratropicais no sul do Brasil. No início de setembro, Mussum e outras cidades gaúchas foram atingidas por um ciclone que causou grandes enchentes e deslizamentos de terra que deixaram dezenas de mortos. O rio Taquari transbordou e alcançou áreas elevadas e afastadas de seu curso. Mais de 147 mil pessoas foram afetadas em todo o Rio Grande do Sul. Em meados de agosto, ondas de calor atingiram a Argentina, o Uruguai e o Chile. Em localidades como Tartagal, no noroeste da Argentina, os termômetros registraram 40,2 graus Celsius, enquanto em Vicunha, aos pés da Cordilheira dos Andes, foram registrados 37 graus Celsius, a temperatura mais alta em 70 anos. O Chile foi atingido por tempestades, as mais fortes em 3 décadas, que causaram inundações e deixaram 6 mortos. O Brasil viveu seu mês de julho mais quente desde 1961. A temperatura média foi 1 grau acima em relação ao período de 91 a 2020, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil, o INMET. Especialistas preveem que estes eventos extremos vão se tornar comuns, como resultado das mudanças climáticas que agravam os efeitos de fenômenos meteorológicos como El Niño e Laninha. E você vai ver a seguir. Após 17 anos, trio de argentinos vai a julgamento por morte de jovem de 23 anos na Praia da Ferrugem, no litoral catarinense. Pesquisa da FEComércio revela crescimento na Serra Catarinense e a necessidade de mais investimentos para atrair mais turistas. Aí, galera apaixonada por carros, motos e objetos antigos, curte o bom e velho rock and roll, música ao vivo, show, gastronomia típica de pub e ainda o chopp bem gelado, coroado como o 3º melhor do Brasil. Tá na hora de vir pro D20, pessoal. Vem viver essa experiência com a gente. Head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, gotta go make it. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. O governo acaba de lançar o programa Estrada Boa. Serão 1.500 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas em um investimento de mais de 2 bilhões de reais. Mais de 200 municípios serão beneficiados com obras em 600 locais. É muita obra. Com isso, teremos mais segurança nas estradas, menos custo de transporte, além de milhares de novos empregos. Programa Estrada Boa é a nossa infraestrutura levada a sério. Governo de Santa Catarina. Olá, estamos de volta, agora 8h26. Após quase 20 anos de um assassinato em Garopaba, litoral catarinense, a Justiça Brasileira definiu a data de julgamento dos suspeitos de um assassinato que ocorreu em 2006. Quem traz mais informações sobre este caso é o repórter Vinícius Pacheco. Por que levou tanto tempo para que os acusados respondessem por este crime, hein, Vini? Olá, boa noite, André. De fato, bastante tempo. Isso porque os acusados são 3 cidadãos argentinos, apontados como os responsáveis pela morte de um jovem compatriota na Praia da Ferrugem em 2006, há 17 anos atrás. O fato dos envolvidos e boa parte das testemunhas serem estrangeiros provocou demora no processo. A comunicação entre os dois países também foi dificultosa, tendo vários prazos desrespeitados. Mas agora, os 3 suspeitos vão ao júri, que acontecerá na Câmara de Vereadores de Garopaba no dia 19 de outubro. Segundo o Ministério Público, a vítima, um jovem de 23 anos na época, foi morto após ser espancado pelos 3 e ainda teve uma pedra de 17 quilos atirada no tórax dele. Os argentinos fugiram de volta para casa, pois estavam de férias na Praia da Ferrugem. Lá, o trio
não chegou a ser preso. Quando ouvidos, negaram a participação, inclusive disseram que não conheciam a vítima. Agora, 2 deles devem responder por lesões corporais seguidas de morte. Já o rapaz acusado de jogar a pedra será acusado de homicídio agravado. A sessão será totalmente presencial e contará com 20 testemunhas, 5 de acusação e 15 pela defesa dos 3 acusados. São essas as informações, Andréia. Eu volto contigo no estúdio. Obrigada, Vinícius. E foram apresentados nesta quinta-feira pela FEComércio de Santa Catarina os resultados de uma pesquisa que avaliou a temporada 2023 na Serra Catarinense. Imagens belíssimas, cenários únicos, uma beleza natural sem igual. Atrativos que, misturados com a cultura, a gastronomia e o bom vinho, se tornam um destino certo. A Serra Catarinense tem se tornado cada vez mais procurada na estação mais fria do ano. Neste ano, mais de 70% dos turistas que procuraram a região são do estado. A maioria famílias, que gastaram em média R$ 2.000. Quase 90% subiram a serra de carro próprio. O aumento, se comparado com a série histórica, foi de 17%, com renda mensal média de R$ 18.000. Turistas que movimentaram 2,3% a mais do que no ano passado. Os dados agora da Serra demonstram que nós estamos cada vez mais com um público que tem uma condição de renda um pouco mais elevada, que está mais propenso ao uso de serviços com um valor agregado maior, e isso amplia a nossa responsabilidade. Nós precisamos fazer uma entrega condizente para que esse turista se encante, volte e principalmente divulgue junto conosco o quanto que Santa Catarina tem de melhor. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela FEComércio. O vice-presidente da entidade destacou a importância dos estudos para a tomada de decisões. A intenção da pesquisa é trazer dados para que os empresários, de uma forma geral, e a gestão pública consigam entender o que está acontecendo, para tomar as medidas que se entendam necessárias para, eventualmente, buscar mais consumidores ou mais turistas de locais mais longes. Vão precisar fazer algum tipo de investimento em infraestrutura e etc. para conseguir complementar aquela ação que foi proposta. Então, a pesquisa vem para trazer dados para a tomada de decisão e para o planejamento do empresário, da iniciativa privada, tanto quanto dos prefeitos, secretários de turismo, etc. O estudo aponta as principais informações da Serra Catarinense, que servem como base para empreendedores e para o poder público. Entre as principais demandas está a infraestrutura rodoviária, que, se melhorada, poderá trazer um número maior de turistas para o estado, principalmente de outras regiões do país. O que a gente quer? Cada vez mais melhorar, fazer com que o turista do Rio de Janeiro venha. A gente já tem alguns turistas do Rio de Janeiro, na região toda. Eu também, como trade, tenho também bastante clientes de fora. Mas assim, eu digo que tem muito espaço ainda para a gente crescer. Do litoral para o oeste, a gente precisa ter uma melhoria muito grande de infraestrutura, né? A gente tem uma dificuldade de deslocamento e a gente sabe que o turista, quanto mais difícil for para chegar no lugar, menos ele tem essa expectativa de concretizar. Então a gente precisa de uma série de facilidades. Eu acho que hoje, principalmente, a questão do rodoviário, de rodovias, etc., tá bem feio. Nós temos gargalos hoje, como a Serra do Corvo Branco, que precisa ter a sua obra continuada, a 370 entre Urubici e Rio Fino, que também precisa ser concluída porque fecha o anel do turismo, as melhorias no alto da Serra do Rio do Rastro, a gente precisa daquela estrutura turística também. Então, aumenta a responsabilidade no sentido de a gente trabalhar de forma conjunta, buscando junto ao governo os investimentos necessários para a gente criar esses equipamentos. Nós temos uma rua coberta em Urupema, que logo deve ser concluída, é importante para potencializar o turismo ali, e de forma regional, integrando esses municípios através das melhorias em infraestrutura por parte do poder público, a gente começa a fomentar também os investimentos da iniciativa privada, que a gente viu, está acelerada, né? São mais de 50 novos equipamentos de hospedagem na nossa região que nesse último ano foram instalados. Para o governo do estado, os números mostram a consolidação da Serra Catarinense como destino turístico, não só no inverno, mas em outras estações, já que o estudo revela ainda que fora da temporada o turismo movimentou 8,7% a mais
que nos anos anteriores. O inverno catarinense deixou de ser uma baixa temporada, né? E trazendo o inverno como um ativo importante para o Estado fazer a sua promoção e esse equilíbrio no nosso calendário turístico, né? Estadual. Então, os números são muito positivos e mostram a consolidação e uma grande responsabilidade do Estado em promover, oferecer infraestrutura, estar junto com o trade para equilibrar tudo isso. A própria criação da Secretaria fez com que a Secretaria comece a conversar com as outras e demais secretarias importantes do governo, como planejamento, segurança pública, orçamento, né? Então o governador Jorginho Melo cobra muito essa integração das secretarias e ele é o grande incentivador desse desenvolvimento socioeconômico em todo o estado de Santa Catarina, desde o extremo sul, né, até o norte de Santa Catarina, do litoral ao oeste, né, ao Vale Europeu, à Serra Catarinense. Então é um grande planejamento de aproveitamento do estado como um todo, aproveitando a diversidade do estado. Outro ponto positivo da pesquisa é que mostra a força do comércio e o crescimento de 20% na abertura de novas empresas. Estávamos percebendo já um movimento crescente na abertura de empresas. Este ano, comparado com os últimos 7 anos, nós tivemos um crescimento bem mais expressivo. Até o início de agosto, nós tivemos mais de 10 mil CNPJs novos registrados em todo o estado e a maior concentração desses CNPJs aconteceu no mês de maio, logo depois do período de verão. Isso demonstra que há uma intenção de investimento. Logicamente, a maior parte desses negócios ainda de micro e pequeno porte, mas que há uma aposta muito forte do empresariado para os novos negócios, os novos serviços potenciais em todas as regiões de Santa Catarina. A Serra Catarinense é inverno o ano inteiro. Esse é o nosso slogan, a gente tem que trabalhar para isso. O consumidor, né, o turista, ele não pode imaginar que eu vou lá só no frio passar um dia ou passar 2 dias. Não queremos um turista de passagem, nós queremos que vocês se sintam bem quando estiver na Serra Catarinense. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga também nossas redes sociais. O nosso endereço é @pixtvhd. Pix TV é conteúdo todo dia.